pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós iremos reagir a Aterrorizando. É um vídeo sobre uma teoria muito polêmica de FNAF. Já foi lançado há um bom tempo, só que só agora que eu consegui ver. Então nós vamos reagir, mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever e vamos! Essa é a teoria de FNAF mais polêmica que eu já vi na vida. E eu acho que você vai concordar comigo, tá? Essa teoria que a gente vai ver hoje diz que William Afton tem um filho perdido por aí. Peraí, que? O Primeiramente, problema maior é como cara... quem Meu pai é do esse céu, filho, William porque a Afton gente tem mais não uma criatura. sabia quem era esse filho até então. Acontece que essa teoria defende que o filho do William Afton é alguém que já passou pelos jogos e é uma figura polêmica ainda por cima, tá? E essa relação desse filho, que a gente vai descobrir quem é agora, e o William Afton vai explicar muito da história de FNAF. É uma teoria complexa, muito polêmica, mas muito interessante, feita por um cara que domina muito de Five Nights at Freddy's, inclusive participou do documentário de FNAF, né, do Core e tudo mais. É uma pessoa que eu confio bastante, porque domina demais a história de FNAF, que é o meu amigo Weiner. O canal dele vai estar aqui na descrição, ele mesmo falou. Curiosidade, nunca vi esse documentário do Core sobre FNAF. Dá uma olhada, e principalmente no final da teoria. Ele falou pra gente se atentar até o final, né? E o final tem algo especial pra gente. Então vamos assistir toda a teoria dele, vamos comentar, que eu tô muito ansioso, beleza? Então vamos lá nessa teoria que diz que o William Afton é o verdadeiro pai do David Murray. É o quê? Não é possível. O do David. Ele é pai do David. Meu pai do céu. Desculpa, meu querido, mas você vai ter que fazer um trabalho espetacular pra conseguir me convencer, porque não faz o menor sentido. Vamos tentar entender essa história, do nada, o David é filho do William Afton, meu pai do céu. William Afton é o verdadeiro pai de David Murray. Meu Deus. Cadê as provas? Eu quero argumentos, eu quero ouvir. Eu sei que isso vai parecer totalmente louco, mas acredite em mim, muita coisa no Secret of the Meme que deixa entender que o Edwin, digamos assim, não era lá o melhor pai do mundo e, convenhamos, também não era o melhor esposo do mundo. Ele era uma pessoa que tinha vários problemas familiares, né? Isso com certeza. E a esposa dele, principalmente depois, né, do que aconteceu com a esposa na Fast Fest, ele foi se perdendo, tendo um filho pra criar e tudo mais. A coisa ela começou a se perder a partir daí, né? De traumas que ele teve, ele acabou degringolando para uma pessoa que acabava negligenciando a necessidade, né, da própria família. O marido, no caso. Então, assim, sim, essa ideia de talvez a Fiona ter tido filho com outra pessoa... Meu pai do céu, o Edwin ela teria traído o Edwin e com o William Afton. O William Afton. Não é possível. Meu pai do céu. Tão maluca assim. Fiona é a esposa do Edwin, tá? Então, antes de você sair comentando, veja o vídeo até o final. Confia em mim. Vê o vídeo até o final que você vai entender. Então tá, vamos confiar. Eu tô estou curioso, confiando, estou confiando no Terrorizando, estou confiando em você. Estou confiando. No final do vídeo tem uma parada legal pra gente entender, vamos ver. Vamos lá. Por que eu tive essa teoria? Basicamente, eu joguei o Secret of the Mimic de cabo a rabo, eu platinei o jogo, fui atrás de todos os arquivos possíveis de texto. Tem muito arquivo de áudio, tá? Secreto e tudo mais. De áudio. Uma coisa que sempre me pareceu meio esquisita é a relação do Edwin com a Fiona. Primeiramente, no início, realmente o Edwin demonstrava ter um grande apreço pela Fiona. Ele se interessou muito por conta da voz dela, inclusive. Ai, gente, uma curiosidade. Eu sou uma pessoa que sou muito fascinada por voz em si. Eu sou uma pessoa que sou muito atraída por voz. Eu não sei exatamente porquê, mas tem algumas vozes que quando eu ouço, eu já fico, tipo, encantada. Elas me atraem muito, me encantam. Eu não sei exatamente porquê, se é o tom, o timbre. Eu acho que é o tom da voz. Mas tem umas vozes que eu acho tão lindas que eu já me apego ao personagem logo de cara. Tem vozes que são espetaculares e vozes que, sei lá, pra mim soam tão bem ou tão... Nossa, eu não sei explicar direito a sensação, mas eu sou uma pessoa muito atraída por voz. Tanto que eu acho que é por isso que eu gosto tanto de dublagem. É uma coisa que me chama muita atenção e que eu sou muito atraída em si. Vozes cantando também. Eu também sou muito atraída por vozes cantando e tudo mais. Curiosidade, que ninguém me perguntou. Das invenções dele. Isso. Excuse me. Can I borrow your voice for a project? Usar sua voz do projeto. I don't even know you. I'm brand new here.
Let's start again. A gente vê que o jeito que ele aborda as pessoas, né, já é meio esquisito. E ela sentiu isso. Pô, peraí, eu nem te conheço, você já vem falando desse jeito aí. Vamos começar de novo? Só Fiona, quem é você, né? Mostrando que realmente ele era uma pessoa nesse âmbito social meio esquisito, meio estranho de lidar, né? I'm Fiona, and you are? Edwin Murray. This is my dad's place. But that doesn't matter. I heard you were a puppeteer, and I wanted to record your voice. Uhum. Queria gravar a voz dela. Yes, I used to be. Well, that's great. Do you mind if I record you for a test? So, you want to record me with that? What is it? It's a new type of audio cassette recorder. E você vê que realmente a relação deles vai crescendo, vai sendo construída até o ponto deles se casarem. Inclusive, o pedido de casamento do Edwin pra Fiona é algo que é realmente algo fofo de se ver. A relação dos dois parecia saudável. And you're fun and funny. Not a lot of things really make me happy, but you do. And you make the best puppets. And I guess what I'm trying to say is I can't think of a future without you. Fofo pra caramba, mas fofo mesmo. I want to keep making magic and sharing our creations with the world forever. So, will you marry me? Please? Por favor. I love you. Gente, desculpa, não prestei muita atenção, não tô prestando muita atenção no bonequinho, desculpa. Edwin Murray Sr., o pessoal teoriza que esse é o nome dele, o Edwin Murray pai, acabou falecendo e passou... O Edwin Murray chama Edwin Murray Jr.? Ninguém sabe, né, o nome do pai dele, que era o dono da mansão anteriormente. Todos os seus bens para o Edwin. E nisso, temos o áudio que o Edwin gostaria de investir nas suas criações agora para gerenciar a fábrica. If you could change anything you wanted, what would it be? O que dá a entender aqui, né, é que quando ele falou com a Fiona a primeira vez, ele não era o dono da mansão, nem nada do tipo, né? Que o pai dele ainda era vivo, mandava no lugar e ele era o filho do dono, né? O que explicaria, inclusive, ele ser um mimado do caramba pra chegar daquele jeito falando com Resumindo, ela. Edwin mimado. Rebrand? We could start making some of my inventions for real. E nós sabemos que essa decisão no início até deu certo, mas depois acabou dando muito errado por um simples motivo. O próprio Edwin. Porque qual é o problema do Edwin? O Edwin é o típico gênio que é ótimo nas invenções que faz, mas ele não consegue gerenciar múltiplos projetos ao mesmo tempo e fica toda hora passando de um projeto pro outro sem finalizar eles. Inclusive até a própria Fiona. Ou seja, ele pensa e ele imagina mais do que ele consegue aguentar sozinho. You have a lot of new ideas and new projects coming in, but the staff can't keep up with all your changes. Ele não tinha foco, né? Essa é a verdade. Me desculpem, eu errei, entendi errado. And I love you for it. But I think you need to step back a little and focus on one project at a time. Outro problema também é que o Edwin acaba sendo dedicado demais ao trabalho dele. De verdade. Muito. Ao ponto que ele... Tá bom, já tô começando a ficar confusa. Ele tem foco ou não tem foco? Já tô começando a ficar... Ou ele é hiper focado no trabalho, só que ele não consegue terminar nada que ele faz, hein? Já tô ficando confusa. Fiona, através dos interfones, dos Mr. Helpfuls que tinham lá na fábrica. Ele já nem falava diretamente com ela muitas vezes. Chegou a um certo momento que ele teve essa... Se ele isolava, né? Da mansão e tudo mais, ele não se comunicava diretamente com os próprios trabalhadores, nem com a própria Fiona, era sempre através de mensagens, e-mails ou gravadores. Caramba, você não conseguir falar com a sua esposa pessoalmente é fogo. Mas inclusive o pedido de casamento assim. Ed, I hate talking to you through this stupid bear, but it's hard to reach you otherwise. Nem dava pra encontrar ele, né? Tanto que no próprio jogo, a Fiona, como máquina ainda, né? Se passando pelo dispatcher, ela pede pra gente encontrar ele, porque não é uma pessoa fácil de se encontrar. I'm worried about the new suit design. Ô, homem para dar trabalho, hein? Vic nearly lost his hand today. All he did was spill a can of pop and the thing snapped shut like a bear trap. You're busy, but you can't rush these things. Please look into it. Então você me pergunta, mas quando eles tiveram o David, a coisa melhorou, correto? Não. Em um dos projetores que nós conseguimos achar lá no final do jogo, mostra que mesmo depois do David Murray nascer, o Edwin ainda ficou muito ausente da família dele, ainda focando só nas invenções dele e tudo mais, e isso com certeza gerou uma discussão com a Fiona. Na real, realmente, eles discutiram até nesse próprio vídeo do projetor. Caramba, cara! Virou pai ausente agora, pelo amor do Senhor! Era o aniversário do David, né? Esses projetores aqui, eles mostram pra gente o aniversário do David. E ela, pô, você tá perdendo o aniversário do seu filho, vem aqui e tudo mais, né? Parabéns, viu? Um exemplo de pai. E ele priorizava o trabalho. Eu tive uma ideia, tem que correr, tem que dar um jeito e tal. Okay, well, this is the one.
bigger than the Cleanovac. That's great, honey, but you're missing the party. David's 2 years old. He won't remember a thing. That's not the point. We have guests. Besides, he's got plenty more birthdays. Next year will be even better. Negligenciando momentos especiais com a família, né? Hurry up. We're doing the cake in 5 minutes, with or without you. Yeah. Mas então, nem se importava. onde é que o William Afton entra nessa história Verdade, toda? né? Bom, Porque o primeiro William ponto, Afton nós sabemos que o específico. William estava tentando roubar tudo do Edwin. Literalmente tudo. A fábrica... Vamos ler isso aqui é legal da gente ler. Desenvolvimento de software e todo o catálogo da MCM, que é a mansão do Murray, né? Adoraríamos mantê-lo como engenheiro-chefe. Apesar de agora sermos tecnicamente donos do terreno, jamais tocaríamos na casa que seus pais construíram. A casa que a gente joga, né? No final do jogo, e é essa casa que, inclusive, teorizas que se tornou a casa do William Afton, que é que a gente joga no FNAF 4. Achamos que eu vi essa teoria, é o quarto da justa, criança chorando, se não me você engano. está desatualizado. É muita coisa pra você lidar sozinho, aguardamos sua resposta WA, que William Afton, né? Casa, as invenções, os funcionários, Ele ficou com tudo. e tudo isso é relatado tanto em texto quanto em áudios. Inclusive, o William arma toda uma arapuca pro Edwin ficar com tanto trabalho, que ele não conseguiria mais entregar nos prazos a tempo, e isso deixaria ele totalmente endividado, a ponto de que o William foi lá e comprou toda a propriedade do Edwin e disse assim: não vamos tocar na sua casa, só compramos aqui pra manter você funcionando e tudo mais. A gente sabe que era só uma arapuca do William. O Edwin Murray sumiu, né? Então não se sabe pra onde que ele foi, onde é que ele tava. Então mesmo que eles tivessem prometido isso, o Edwin Murray não ia morar na casa porque ele estava sumido. Aí, entre aspas, ok. Porém, o William sabia que uma das coisas que o Edwin mais achava importante era justamente seu casamento com a Fiona. O Edwin era apaixonado. Não aparentou muito não, né? Mas tudo bem. Ele amava muito a Fiona, mesmo com todos os problemas, ele amava muito ela. Mas, obviamente, o casamento deles, como eu mostrei, não era um dos melhores. E nisso, Sim. eu creio que o próprio William Afton se aproveitou da situação e, em algum momento, no Fall Fest, ele e a Fiona acabaram se aproximando e, né, uma coisa levou a outra, até que nasceu o David. Caramba, o que o Arnold tá sugerindo aqui é porque, assim, o Edwin amava a Fiona, gostava muito dela, mas por conta do fato dele não lidar socialmente muito bem com as pessoas, o próprio relacionamento acabava ficando em segundo plano, principalmente comparado com os trabalhos dele, né, e a vontade dele de crescer. O William Afton vendo isso, né, sabendo que a coisa tava meio esquisita, meio por ali, pra atingir ele mais ainda, né, deixar a vida dele aos caras, Caramba, fazer mas ele o ficar William Afton é um depressivo e não se entregar mais ao viu? trabalho que de fato aconteceu, né, ele não depois quer só de tudo que acabar com a vida dele, aconteceu, quer viver o a vida trabalho, dele, ele não tinha mais sofrer, interesse no pelo amor trabalho, de Deus, que e cara aí foi se sádico. endividando cada vez mais, ele teria armado, eu vou cortejar a mulher do próximo, né, e é o que o Arnold tá falando aqui, que na Fall Fest ele teria abordado ela e daí teria nascido o David, ou seja, o David nunca foi filho do Edwin. Será? Mas isso nunca veio a público, né? Se era a intenção É verdade, dele né? fazer isso, deveria ter vindo a público pra impactar mais ainda no Edwin. Isso, o David, na real, seria filho do William Afton. Outro ponto também é que no áudio, onde a Fiona diz que vai ter que ir pro Fall Fest e deixar o David com alguma cuidadora, e inclusive é nesse Fall Fest que ela morre, eu acredito que simplesmente ela foi tentar conversar com o William pra tentar resolver essa situação do filho, e o William não gostou nada disso e colocou fogo no Fall Fest. Caramba, não queria pagar pensão. Caraca! Então o acidente do Fall Fest, segundo a teoria do Wynor, não seria um acidente, seria o William Afton. Mas por que será que ele acabou gostando do filho? Não entendi. Ficou meio confuso, né? Ok. I have to go help the Fall Fest crew, just for a few days until the installation is finished. Então aqui ela estaria mentindo, né? Ela iria lá resolver alguma coisa com o William, ou se encontrar com ele por algum outro motivo. It's hard to explain. I just have this terrible feeling like I need to be there so nothing goes wrong. Just in case. Trisha will babysit David while I'm gone. I love you both, and I'll be back next week. Pois Uma é, semana fora. já existe essa teoria de que o William foi quem causou o incêndio no Fall Fest pra se livrar da Fiona e afetar mais ainda o Ed. E isso acabaria complementando essa teoria aqui de que o William teria ficado com a mulher do Ed pra afetar ele, e isso acabou gerando o David. Outra coisa que
anos atrás, né? Força isso é que, simplesmente em uma das partes do jogo, nós vemos uma Miss Helpful, que sabemos que é uma das representações da Fiona dentro de uma árvore, e ao lado tem uma cobra roxa. Olha só, velho, realmente. Isso não lembra vocês alguma coisa? Pois é, a história de Adão e Eva, onde Lúcifer, na forma de cobra, acaba atentando a Eva. E nesse caso aqui podemos trazer que o William é representado pela cobra roxa e a Fiona, Miss Helpful, na árvore, lá na árvore do fruto proibido, que seria uma maçã. Ou seja, e o William Afton não teria feito isso porque gostava da Fiona, seria tudo pra atingir o Edwin, porque ele queria as coisas dele, né? As ideias, o território, a casa, a mansão do Murray, né? Ou seja, indicando que talvez o William tivesse feito a cabeça da Fiona pra ter essa relação com ela. Outro ponto que reforça isso, simplesmente o quarto do David ser exatamente o quarto do Crying Child. Tudo bem que pode só indicar que o William depois roubou o quarto do David e colocou pro Crying Child dormir lá, já que o William rouba a casa do Edwin. Sinceramente, eu acho que assim faz mais sentido. Essa teoria aqui, né, que a gente assume que, na verdade, o William Afton, ele ficou com todas as propriedades do Edwin Murray, inclusive a casa que a gente joga no final, e essa casa se torna a casa do FNAF 4, né, que esse quarto específico do David acaba se tornando o quarto da criança chorona do FNAF 4. Rouba não, ele compra, mas... Isso. Vai, do jeito que... A preço de banana. É feita coisa, a gente sabe que ele rouba. Mas eu acredito que isso também indique a relação que o David tem com o próprio William. E pra finalizar esse ponto da traição e tudo mais, no FNAF Into the Pit nós temos o reflexo distorcido do William, o Spring Bonnie. O Spring Bonnie de Into the Pit, que basicamente é uma versão totalmente distorcida do que o William era, aquela criatura grotesca. E no próprio conto do Into the Pit é mostrado que o Spring Bonnie, ele tem certo interesse na mãe do protagonista, no caso a mãe do Oswald. E inclusive a mãe do Oswald ainda era casada com o pai do Oswald, só que mesmo assim o Spring Bonnie demonstra o interesse nela. Demonstrando que sim. Só um adendo aqui, né? O que ele tá falando é do livro, né? E o jogo, que apesar de um ser baseado no outro, as histórias diferem um pouquinho. O William, pelo visto, ele tem uma certa tendência a querer se relacionar com pessoas comprometidas já. Então, com esses pontos apresentados já, gosta de mulher casada. Tomar tudo do Edwin pra ele. A Fiona não estava no melhor momento do casamento do Edwin. Ela acabou falecendo no Fall Fest. Tem essa questão da representação de Adão e Eva naquela árvore. Então eu creio que com todas essas provas a gente pode concluir sim que essa teoria é puramente balela. Eu não tô zoando. Quê? Oxe, que quebra de expectativa! Tá de brincadeira? Como assim, Marlon? Que? Eu estava aqui, eu tava seguindo... Hã? Totalmente balela. Eu inventei essa teoria em 5 minutos e o intuito desse vídeo, na realidade, não tem nada a ver com eu comprovar essa teoria. Na real, a mensagem principal desse vídeo é: não confie em todas as teorias que você vê na internet, tanto de FNAF quanto de outras coisas. Porque vamos lá, se tem alguém aqui que assistiu esse vídeo e já estava começando a ficar convencido, cara, sinto muito, você foi facilmente manipulado. Pois eu fui manipulado! Nós fomos manipulados, terrorizando! Ali, ó. Meu pai Nossa! O que eu basicamente fiz nesse vídeo? Eu peguei... A única coisa que eu falei que eu achei esquisito, né, foi o fato de que se isso foi feito pelo William Afton pra impactar no Edwin Murray, né, pra causar uma depressão, um problema psicológico que afetasse os outros trabalhos dele. Se tivesse feito isso pra chamar atenção, ele não ia esconder, né? Ele ia revelar pra todo mundo, isso se manteve um segredo, né? Se era pra impactar, ele deveria ter contado ou deixado o Edwin saber pra isso impactar mais, né? Mas eu tava acompanhando aqui, ó. Eu ia refutar uma coisa ou outra ali, mas eu tava acompanhando, tava falando, E uma ideia esdrúxula que eu tive em 5 minutos. Peguei vários pontos da história que realmente acontecem, que é o problema do casamento da Fiona, a questão do William roubar as coisas, e simplesmente moldei elas ao que eu queria, a colocar o ponto de que o William ficou com a Fiona e surgiu o David. Ah, mas a questão lá da alegoria de Adão e Eva, cara, aquilo ali aparece na introdução do jogo, na musiquinha do Mr. Helpful, em literalmente menos de 1 segundo que ela passa por lá. Ou seja, aquilo ali tem nada demais. É que ele pegou só o frame, não disse onde que era, e parecia ser mais importante do que realmente era. É isso que ele quer dizer. Pra ser algo bobinho na introdução. Então, pois é, o meu ponto é, não acreditem em todas as teorias que vocês veem e não levem as teorias como fatos absolutos, porque muitas vezes as pessoas fazem as teorias
da mesma forma que eu fiz, simplesmente inventando uma ideia do nada, pegando vários pontos desconectados com o assunto, mas manipulando eles pra fazer parecerem que são conectados com o assunto e fazerem vocês acreditarem. Uma teoria, inclusive, que eu sempre bato a tecla aqui de que o pessoal é só enganado por ela, é a teoria de que o Jeremy, que é a alma que possui o Bonnie, deu um soco na cara do William. Gente, aqui no Brasil, muita pessoa foi enganada por essa teoria e manipulada a acreditar, sendo que, isso tá nos livros. Sendo que, parabéns, isso não tá em nenhum livro e o Jeremy em si nem existe na trilogia de novels, que é onde o pessoal fala que tem essa cena. Ou seja, se você acreditava nessa teoria, parabéns, você foi facilmente manipulado. E esse é o ponto. Muitas pessoas gostam de FNAF e veem as teorias, só que o problema é que elas acabam acreditando em tudo sem sequer questionar. E no final... E o poder do influenciador também, né? Acabam, sabe, espalhando um monte de informação errada até para as pessoas novas que querem entrar. E eu acho isso problemático, porque isso não acontece só com o FNAF, acontece em vários jogos, acontece em várias franquias, filmes e tudo mais, e acontece até mesmo com assuntos sérios da vida real. Então o intuito desse vídeo todo foi ser só uma teoria meme para mostrar o ponto de que qualquer teoria pode ser possível se você souber manipular as informações. Caraca, bom, fomos manipulados. Bom, vamos falar um pouco sobre isso, né? A teoria que quando ele foi contando eu vi alguns furos, mas eu realmente fui pegando a linha e tudo mais, fui tentando entender do que ele tava falando e tinha coisas que, como ele falou, né, faziam sentido porque eram mostradas no jogo, então eu acompanhei isso, eu vi tudo mais, outras coisas não, como por exemplo aquela da cobra roxa e tudo mais, né? Mas eu acho que tem um ponto muito importante aqui com relação a isso, que é aquilo que a gente chama de autoridade, né? Dentro da internet ou de qualquer tipo de serviço que você presta. No caso, eu comecei o vídeo falando que ele era uma pessoa que dominava muito de FNAF, que sabia bastante de FNAF, e ele mesmo disse, né, que jogou o jogo foram 35 horas que ele mostrou ali, platinou, jogou várias vezes, foi, voltou e tudo mais. Isso gera uma autoridade, né, na pessoa. Então você já pensa, pô, esse cara aí, ele sabe do que tá falando, ele fez pesquisa, ele foi atrás das coisas, então a gente já está predisposto a acreditar na palavra dele por conta de todo esse currículo, vamos dizer assim, né? E eu, particularmente, já fui com essa perspectiva. É uma pessoa que fez um vídeo desse aqui, então ele pesquisou, ele sabe o que tá falando, ele conhece a história, então não vai ser uma bobagem, né? Ele falou isso aqui porque eu conheço o Iron e a gente tem passado por alguns problemas na comunidade de FNAF, principalmente na de FNAF, tá? Em outras comunidades eu sei que isso acontece, mas eu não tive grandes problemas com isso, ou pelo menos não me deparei com problemas com relação a isso, tá? Que é justamente de pessoas que acabam acreditando muito em uma teoria de criadores, de pessoas muito importantes na comunidade e tomam ela como verdade, sendo que é somente uma teoria, né? Já aconteceu, por exemplo, com teorias do Game Theory, né? Do Matt, que acabaram se tornando fato para muitas pessoas e elas tomam as teorias dele como se fossem uma verdade absoluta, né? E essa não é a verdade, né? E pior que eu acho que isso acontece mesmo, as pessoas, tipo, começam a levar uma teoria como se ela fosse verdade. Aí se aparece outra teoria que, tipo, contradiz o que a pessoa falou, o pessoal vai lá e desce em cima, xinga, fala que a pessoa tá errada, que não é isso, que não é aquilo, quando na verdade, gente, é só uma teoria, não foi confirmado ainda. Tem muita teoria de FNAF que é só teoria, mas o pessoal leva como verdade, como a teoria da criança chorona e outras teorias que tem por aí. Não é assim que acontece, tá? Então, eu acredito que tem dois lados também. A gente, se fosse uma pessoa que a gente não conhece, que não tem um currículo, que não tem uma história, a gente já entraria com uma forma de observar essa teoria diferente, o que mostra pra gente um ponto dele, né? Não é porque veio de fulano que é uma teoria correta, né? O que a gente pode esperar é que é uma pessoa bem embasada, somente isso, mas dizer que ela é correta ou não dá pra dizer, né? Sobre essa teoria aqui, em particular, ela tem vários pontos interessantes, porque a gente sabe que o William Afton, de fato, né, fez muita coisa para atrapalhar a vida do Edwin Murray, ele realmente fez isso, e um dos pontos mais importantes da vida do Edwin Murray, de fato, era a Fiona, então faria sentido ele atrapalhar o relacionamento dos dois. Mas, como eu disse, né, se era esse o intuito, isso estaria claro desde o princípio, porque o que o William Afton queria era que ele descobrisse essas coisas para ficar
ficar cada vez pior da cabeça. Causa probleminha psicológico. Consequência, é a nossa causa de problema psicológico favorita. Já não basta causar trauma nas crianças, também quer causar nos adultos. Olha que maravilha. Acho que toda teoria, ela tem furos, acho que toda teoria tem seu mérito também, acho que a gente não pode descartar tudo assim, né, porque às vezes essa teoria, ela tá fraca ou não chega ao ponto que a gente quer, mas ela abre portas para outras teorias, outros pensamentos, e isso é muito legal. O que eu sempre digo é que a teoria é um entretenimento, ela não precisa estar certa sempre, não precisa chegar naquele ponto e falar, nossa, é verdadeira. Eu acho que é quase um what if, né, um e se, que a gente pode sempre acompanhar uma trajetória e desenhar várias possibilidades para ela, e pode ser que você acerte uma ou outra. Eu acho que a diversão tá aí, a gente debater nas possíveis verdades até elas acontecerem. Isso aconteceu muito com Stranger Things atualmente, por exemplo, muita gente falou sobre vários cenários possíveis e não conheço nada de Stranger Things, gente. Foi muito divertido acompanhar essas teorias até chegar ao final, que era bem diferente do que todo mundo estava pensando, tá? Eu curto muito fazer teoria, mas eu concordo com o Winer que a gente não pode simplesmente aceitar tudo cegamente, a gente tem. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de consumir e ver as teorias, mas eu não consigo fazer sozinha. As coisas, mesmo que venha de alguém que você confia dentro daquele setor. Eu sei bastante coisa sobre Pop Playtime, mas eu posso errar muitas e muitas vezes. Eu nunca vou fazer uma teoria que eu acho que tá errada, a menos que eu vá apresentar essa teoria da comunidade e fale, eu não concordo com essa teoria, mas ela... Protótipo 1006 que o diga, né? Não queria que fosse um Jester, e quando viu o Protótipo 1006, ele deu um tapa na cara, dizendo, eu sou um Jester, cale sua boca! Acontece na comunidade e tá aqui, né? Mas isso não significa que eu não possa errar, que eu não posso falar besteira, que eu não tenha notado uma coisa aqui, outra ali. Acho importante a gente falar sobre isso, sim, tá? Acho que foi uma crítica válida do Winer aqui, lembrando que ele e a comunidade de FNAF estão passando por problemas muito grandes com relação a isso aqui. A comunidade, ela se tornou um pouco tóxica por conta dessas crenças em teorias como fatos, e isso tá sendo bem difícil pra comunidade de FNAF como um todo. Mas fica aqui essa teoria dele, que eu achei interessante, é um what if interessante, vamos dizer assim, tá? E fica a crítica dele com relação a essa parte, né, das pessoas simplesmente acreditarem em qualquer coisa e levarem isso como uma verdade absoluta. O que você achou disso aqui tudo? Você já teve problemas em acreditar numa teoria, em acreditar em alguém e ser criticado por isso? Ou alguém criticar você porque você trouxe uma ideia nova e a outra pessoa chegou e falou não, por conta do tal youtuber que falou tal coisa? Isso acontece muito, tá? Tal youtuber falou tal coisa, então você tá errado. E, tipo, como assim? Cada um tem suas teorias, tem suas ideias. Acho que todo mundo pode estar certo e errado ao mesmo tempo. O importante é a gente participar da comunidade e isso ser de uma forma saudável. Você não acha? Deixa aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, beleza? E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá! Adorei o vídeo teorizando, foi maravilhoso. Apesar de nós termos sido um pouquinho enganados agora, né? Fomos feitos de trouxa, porque eu tava super vendo essa teoria, apesar de que eu não acreditava nela, por conta da Fiona e tudo mais. Eu achei interessante, fomos enganados, né? Mas é isso que importa. Adorei o vídeo, por favor, pessoal, se inscrevam no canal do Terrorizando e nesse outro canal que eu já esqueci o nome também, porque eles fizeram um trabalho incrível. E é isso, deixa um like, se inscrever. Até a próxima. Tchau!